momento. Então vamos lá. Nossa palestrinha hoje vai falar um pouquinho tanto sobre Cushing quanto sobre Addison, tá? Porque essas afecções, tá? Elas acometem a suprarrenal, tá certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, tá? Você, tá? Por favor, faça uma revisão da histologia. Tá? Perceba que aqui nós estamos vendo a histologia da suprarrenal. Tá? Existe aqui, olha, uma cápsula externa, tá? Que protege essa suprarrenal. Tem tecido conjuntivo aqui. Tá? E a partir dessa cápsula, nós temos duas importantes porções na suprarrenal. Uma porção chamada de cortical, ou córtex, e uma porção chamada central ou medular. Tá? Isso é interessante demais. Por quê? Porque a origem dessas células embriológicas são diferentes. A origem das células que dão origem ao córtex, embriologicamente falando, é diferente da origem embriológica das células que originam a medula da suprarrenal. Células, por exemplo, da medula da suprarrenal têm origem neuroectodérmica. Nós temos aqui células, olha só, cromoafins, que produzem catecolaminas, tá? Substâncias importantes, tá? Para aqueles momentos, né, de alta tensão, onde você superproduz adrenalina, onde a sua pressão cai abruptamente. Essa região superproduz essas catecolaminas para manter a sua perfusão tecidual adequada. Tá? Uma região muito importante. Tá? E aqui uma região cortical, com origem mais ectodérmica. Tá? Essa origem ectodérmica forma aqui 3 regiões importantes corticais. Então, preste bem atenção. Quando você for estudar a suprarrenal, existem 2 grandes porções. A porção cortical e a porção medular. Pois bem, a porção cortical ela é subdividida em 3 importantes regiões ou zonas. Tá? De fora para dentro, tá? Ou de dentro para fora, existem 3 importantes zonas. São as zonas chamadas de zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular. São zonas que compõem o córtex. A medula tem nada a ver com isso, ela é outra porção da adrenal. Tanto é que a origem embriológica da medula, da suprarrenal, é outra, com células ali cromoafins de origem neuroectodérmica. Tá? Agora, quais são, tá, essas diferenças? Será que são apenas morfológicas? Tá? Perceba a diferença morfológica aqui da glomerulosa, da fasciculada, que é a maior região do córtex da suprarrenal, e aqui a região mais reticular, intimamente relacionada com a região medular. Quando você observa assim, parece que, olha só, tem uma divisão muito bem estabelecida, mas não é. Algumas regiões aqui são de transição, olha. Entre a zona reticular e fasciculada, existe uma zona de transição. Entre a zona glomerulosa e fasciculada, existe uma zona de transição. O que isso quer dizer? Que nessas zonas de transição, eu posso, então, encontrar células aqui que estão produzindo mais de um tipo de hormônio. Essa região aqui, ela pode produzir tanto hormônios da zona reticular quanto hormônios da zona fasciculada. Essa região aqui, ela pode produzir tanto hormônios da zona glomerulosa quanto da zona fasciculada. Isso explica porque algumas neoplasias que surgem ali, alguns adenomas ou carcinomas do córtex da suprarrenal, produzem mais de um tipo de hormônio. Tá? Ou produz aqui, ó, imagina uma neoplasia na região glomerulosa. Uma neoplasia na região glomerulosa teria que produzir uma quantidade excessiva de aldosterona. Mas naquela zona de transição, pode ser que aqui uma neoplasia produza tanto aldosterona quanto cortisol. Uma neoplasia que surge na zona de transição entre a fasciculada e a reticular pode vir a produzir tanto cortisol quanto esteroides sexuais. Então, existe uma divisão histológica, sim, mas não se esqueça, nós não somos máquinas. Não existe uma linha ali dividindo a zona glomerulosa, da fasciculada, da reticular. Existem as chamadas zonas de transição. É claro que, dentro dessas zonas, particularmente falando de cada uma delas, existe um predomínio de produção hormonal. Na zona, por exemplo, mais externa do córtex da suprarrenal, chamada zona glomerulosa, lá se produz os mineralocorticoides. Tá? O principal, a aldosterona, que trabalha com o quê? Com os íons do nosso organismo.
Tá? Uma superprodução de aldosterona, um hiperaldosteronismo, altera o nosso equilíbrio hidroeletrolítico. Isso pode levar à reabsorção de sódio inadequada, à expoliação de potássio inadequada, e o paciente pode ter até mesmo uma arritmia cardíaca. É claro que, por exemplo, na zona fasciculada, histologicamente e fisiologicamente falando, é a região que mais produz glicocorticoides. E aqui, então, uma doença nessa região fasciculada pode levar à superprodução de cortisol ou à baixa produção de cortisol. Pode levar a um hipercortisolismo ou a um hipocortisolismo. Depende da afecção que está ocorrendo na zona fasciculada. E olha, essa zona é muito interessante. Essa zona chamada reticular, porque aqui se produz esteroides sexuais. Imagine você, uma criança ou um adolescente, com uma neoplasia, tá, no córtex da suprarrenal. Então, essa neoplasia pode estar aqui no córtex, em qualquer uma dessas regiões. Mas se a neoplasia estiver aqui na zona reticular, essas células da zona reticular sofreram, então, mutações. E uma neoplasia da zona reticular pode vir a produzir uma maior quantidade de testosterona ou uma maior quantidade de estrógenos. Então, essa criança pode, no caso, sendo uma criança do sexo masculino, se essa neoplasia produzir grande quantidade de andrógenos, ela vai acelerar a sua virilização. Mas se ela é uma criança do sexo masculino e essa neoplasia lá no córtex da suprarrenal, que afeta justamente a zona glomerular, se ela começar a produzir estrógenos, essa criança do sexo masculino começa a se feminilizar. E não para por aí. É justamente nessa zona reticular que eu encontro a grande maioria das neoplasias malignas do córtex da suprarrenal, os chamados carcinomas adrenocorticais. Enquanto que na zona glomerulosa e na fasciculada, eu usualmente encontro as neoplasias benignas do córtex da suprarrenal, os chamados adenomas adrenocorticais. Bacana? Então é importante você fazer uma revisão da histologia. E é claro, você tem que também saber um pouquinho da fisiologia que envolve aquele órgão, aparelho ou sistema que você está estudando. Veja só, estamos estudando então a suprarrenal. Tá? O que essa suprarrenal produz? Bom, ela produz na região cortical hormônios. Né? Aqui, mineralocorticoides, aqui, glicocorticoides, e aqui na zona reticular, hormônios sexuais. Então, vamos imaginar, qual é a função fisiológica dessa zona glomerular ou glomerulosa? Se ela produz principalmente aldosterona, ela faz o quê? Ela induz a reabsorção de sódio e a saída de potássio. Ela mantém a pressão arterial, estabilizando o líquido do organismo, o nosso volume sanguíneo circulante. Tá? Enquanto que a zona fasciculada, que secreta aqui um glicocorticoide, por ser glicocorticoide, ele altera o metabolismo claro da glicose. Então, ele causa o quê? Um aumento da produção de glicose. Tá? Ele também causa, olha só, ele causa tanto lipólise quanto lipogênese. Isso aqui é muito interessante. Se você já estudou Cushing, você já sabe que o paciente que tem Cushing, ele tem hipercortisolismo. E quando ele tem hipercortisolismo, ele tem insulinopenia, redução da produção de insulina. A insulina e o cortisol trabalham em situações diametricalmente o quê? Paradoxais ou inversas. Quanto maior o nível de insulina, menor o nível de cortisol. Maior o nível de cortisol, menor o nível de insulina. Entretanto, em alguns pacientes que são obesos, eles acabam trabalhando, tá, a insulina e o cortisol no mesmo sentido. Tá? Então, isso muda no paciente obeso. E o que muda no paciente com síndrome de Cushing ou doença de Cushing? A gente vai ver qual é a diferença. Bom, nesse paciente com Cushing, ele tem hipercortisolismo. Se ele tem hipercortisolismo, ele tem hipoinsulinismo. Se ele tem hipoinsulinismo, ele vai ter o quê? Olha só, uma hiperglicemia. E se ele tem hiperglicemia, com hipoinsulinemia, ele não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. O que ele faz, então? Ele começa a catabolizar, utilizar outros substratos como fontes de energia. Quais são eles?
principalmente a gordura e as proteínas. Primeiro a gordura, então ele faz o quê? Olha só, promove lipólise. Mas não para por aí. Alguns adipócitos, existe uma teoria que alguns adipócitos na face, na região aqui, olha, do dorso e na região aqui da nossa cintura, tá? Do nosso abdômen aqui, mais inferior, algumas células ali produtoras de gordura, alguns adipócitos, são muito sensíveis ao cortisol. Então, na região da face, na região aqui, olha, do dorso e na região também do abdômen, existem células adiposas que, teoricamente, são mais sensíveis ao cortisol. E, por serem mais sensíveis ao cortisol, em pacientes com Cushing, que apresentam hipercortisolismo, eles acabam aumentando o quê? A produção de gordura nessas regiões. Isso é supostamente, isso não é comprovado, é supostamente, hipoteticamente, a causa da face em lua cheia, a causa da formação da giba de boi e a causa também da obesidade centrípeta. Por quê? Porque nessas regiões, na face, no dorso e também aqui no abdômen, existem células adiposas que são mais sensíveis ao cortisol. E o cortisol, quando age nelas em excesso, superproduz quantidade de gordura, acumulando gordura nessas regiões. Mas não para por aí. Se o paciente tem hipercortisolismo e ele tem hipoinsulinismo, com hiperglicemia, ele não consegue utilizar a glicose. Então, ele fica com o quê? Ele fica com fome o tempo inteiro. Ele acaba, então, pelo hipercortisolismo, aumentando o seu apetite. Isso chama-se polifagia. E essa polifagia também contribui para o aumento da gordura abdominal, com aquelas formações de estrias. Estrias não brancacentas, estrias mais enegrecidas, avermelhadas, congestas. Por quê? Porque a redução ou da insulina e o aumento do cortisol, a gente perde o equilíbrio até mesmo da resposta inflamatória. Então, muita coisa da doença de Cushing, muita coisa da síndrome de Cushing, ela, para ser entendida, você tem que fazer uma revisão da fisiologia que acontece na suprarrenal. Veja só que o cortisol, ele não para por aí, olha, ele intervém também no crescimento, na produção dos hormônios de crescimento, principalmente do GH. Olha só, ele ajuda a formar proteínas estruturais, ajuda até mesmo o cálcio a se fixar no osso. Então, o paciente que tem hipercortisolismo, ele tem alteração do metabolismo ósseo. Ele pode ser um paciente com osteoporose, ou pode ser um paciente que estimula os osteoblastos a produzir matriz osteoide e calcificar. Então, o distúrbio do cálcio também fica alterado nos pacientes com síndrome ou doença de Cushing. Tá? E, para terminar, a zona reticular, também do córtex da suprarrenal. O que ela faz? Produz hormônios sexuais. Tá? Então, esses hormônios sexuais podem, né, induzir o crescimento. Em um paciente do sexo masculino, vai induzir a sua virilização. Em uma paciente do sexo feminino, induz a sua feminilização e ajuda, no caso desses pacientes infanto-juvenis, a desenvolver a sua puberdade. Então, a suprarrenal é uma glândula extremamente importante. Olha só o tanto de metabolismo sistêmico que ela altera, que ela promove, que ela ajuda a equilibrar. Agora, quem controla essa suprarrenal? Existe um eixo. Todo o nosso sistema endocrinológico ele é trabalhado em eixos. Nesse caso, o eixo que nos interessa aqui é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, ao estudar a adrenal, você vai também ter que correlacionar essa fisiologia da adrenal com o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Onde lá na hipófise, tá, existe uma produção de ACTH, ou hormônio adrenocorticotrópico, que é estimulado a ser produzido na hipófise por um outro hormônio produzido lá no hipotálamo, que é o hormônio regulador da hipófise, ou TRH. Tá? Então, existe um equilíbrio entre o nosso eixo neuroendocrinológico, quando se trata da suprarrenal. Esse eixo é chamado de eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal. Tá? Muito bem. Sabendo disso, vamos agora, Lucas, direto para a nossa aula. Quais são as diferenças conceituais entre Cushing e doença de Addison? Olha lá, estudem as duas juntas. Por quê? São doenças que afetam a suprarrenal. O Cushing é um hipercortisolismo. Tá? É um conjunto de sinais e sintomas, tá, provocados pelo hipercortisolismo.
É um distúrbio provocado por qualquer condição que produza altos níveis de glicocorticoides, principalmente. Agora, Addison já é o contrário. Addison é uma insuficiência da adrenal, mas não é qualquer insuficiência, é uma insuficiência adrenocortical crônica. Uma insuficiência adrenocortical aguda, ela não é uma doença de Addison. Tá? Então, cuidado. Tá? Síndrome de Cushing, hipercortisolismo. Doença de Addison, insuficiência adrenocortical crônica. O Addison é um distúrbio raro, resultante de uma destruição progressiva do córtex da suprarrenal. E a principal, né, causa da doença de Addison é um processo imunomediado, autoimunológico, tá? Uma chamada adrenalite autoimune. Essa é a principal causa da doença de Addison. O que é a doença de Addison? Insuficiência adrenocortical crônica. Tá? Muito bem. Vamos então ver um pouquinho dessas causas. Tá? Vamos começar aqui pelo Cushing. O que pode causar Cushing? Quais são os tipos de Cushing? Qual a diferença entre síndrome de Cushing e doença de Cushing? Vamos lá, deixa eu abrir esse negócio aqui. Diga aí. Vamos lá, Thaís. Você está aí, Débora? Vamos beber para a Thaís. Thaís, qual a diferença entre síndrome de Cushing e doença de Cushing? Abre o áudio aí e manda ver. Oi, repete, por favor. Repita agora, lindona. Vamos lá, ó. Qual é a diferença entre síndrome de Cushing e doença de Cushing? Olha, na síndrome de Cushing... Ai, deu nervosismo. Tem o eixo que é afetado, não é? Bom, o eixo vai ter a parte afetada. O eixo é afetado em todas elas. Mas observe aqui no quadro aqui, olha. Né? Você tem pelo menos 4 tipos aqui de síndrome de Cushing, concorda? Vai lá. Existe o Cushing, que é produzido por nós médicos. É o chamado Cushing iatrogênico. O paciente ele recebe de nós médicos uma prescrição com glicocorticoides. E esse excesso de glicocorticoide superestimula a zona fasciculada a produzir grande quantidade de cortisol. Isso leva a um chamado Cushing iatrogênico. O paciente tem alterações do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, com superprodução de cortisol, redução também do ACTH, não é verdade? Tá? Então, ele tem um chamado Cushing iatrogênico. Mas eu te pergunto, esse Cushing iatrogênico aqui, vamos lá, deixa eu abrir outra pergunta aqui agora. Vamos lá, vai ser mesmo, Lucas. Esse Cushing iatrogênico, ô Jesus amado, ele é um Cushing dependente ou independente de ACTH? O que você acha, Lucas? É um Cushing dependente de ACTH ou independente de ACTH? Acho que é dependente, prof. Ele é independente de ACTH. Não existiu aqui um ACTH, não existiu aqui, viu, Bianca? Não existiu aqui um ACTH que aumentou a concentração de glicocorticoides. Quem deu glicocorticoides para ele fomos nós. Então, esse tipo de Cushing iatrogênico é um tipo de Cushing independente de ACTH. Tá? Secundário a uma medicação. Olha agora que interessante. O paciente pode ter aqui também, olha, lá na córtex da suprarrenal, ele pode ter uma neoplasia lá no córtex da suprarrenal. Ou benigna, adenoma, ou maligna, carcinoma do córtex da suprarrenal. Se essa neoplasia, tá, for produtora de hormônio, ela é secretante. E se o hormônio produzido por essa neoplasia causar manifestação clínica, além de secretante, essa neoplasia ela é funcionante. Olha que interessante. E se essa neoplasia, lá no córtex da suprarrenal, começar a superproduzir cortisol, o paciente também terá hipercortisolismo. Então, ele terá Cushing. Pergunto mais uma vez, diga aí, Bianca. Esse Cushing causado por um adenoma da suprarrenal, ele é dependente ou independente de ACTH? Independente. Muito bem, exatamente. Ele não dependeu de níveis nenhum de ACTH em excesso para produzir quantidades exageradas de cortisol. Então, quais são os 2 principais exemplos de Cushings independentes de ACTH? É o Cushing, tá?
chamado Cushing iatrogênico, e o Cushing derivado de uma neoplasia primitiva própria da suprarrenal. Tá? Esses são os Cushings independentes de ACTH. Beleza? Quais são os Cushings que são dependentes de ACTH? Bom, são esses dois aqui mais à esquerda. Nesse caso aqui, olha, viu, Bianca? Olha, o paciente tem uma neoplasia no pulmão, uma neoplasia de células neuroendócrinas pulmonares. E essa neoplasia pulmonar é que acaba produzindo grande quantidade de ACTH. E esse excesso de ACTH produzido por uma neoplasia pulmonar age no córtex da suprarrenal, produzindo hipercortisolismo. Espera aí, mas então esse Cushing, ele é para uma neoplasia, ele é adjacente, causado por uma neoplasia que não está na suprarrenal. Então ele é chamado de Cushing paraneoplásico. Isso aqui é chamado de síndrome paraneoplásica. E esse tipo de Cushing, chamado Cushing paraneoplásico, é um exemplo importante de Cushing dependente de ACTH. Por quê? Porque, olha só, a neoplasia pulmonar superproduz ACTH e essa superprodução de ACTH pela neoplasia pulmonar que acaba estimulando a suprarrenal a produzir uma grande quantidade de cortisol. Então, esse hipercortisolismo é secundário a uma neoplasia fora da suprarrenal. Então, isso é um Cushing paraneoplásico. Um exemplo interessante de Cushing dependente de ACTH. Por último, o Cushing, tá, que ocorre, tá, por uma neoplasia, tá, lá na hipófise. Nesse caso, o paciente tem uma neoplasia, sim, mas ela não é na suprarrenal. A neoplasia é na hipófise. E nesse caso, a neoplasia hipofisária é secretante de ACTH. E essa quantidade de ACTH causa manifestação clínica. Então, essa neoplasia hipofisária endocrinológica é secretante e funcionante. Secretante de quê? Secretante de ACTH. Se secretou ACTH em excesso, haverá estimulação da suprarrenal a produzir hipercortisolismo. Esse hipercortisolismo que ocorre secundário a uma neoplasia na hipófise, que superproduz ACTH, é chamado de doença de Cushing. Então, a diferença entre síndrome de Cushing e doença de Cushing qual é? É que na doença de Cushing, esse hipercortisolismo é provocado por uma neoplasia na hipófise. E essa neoplasia na hipófise é que superproduz ACTH. Então, ele é um Cushing dependente de ACTH, que agora age na zona fasciculada, produzindo hipercortisolismo. Harvey Cushing descreveu essa doença. Então, ela é chamada de doença de Cushing. Os demais Cushing são síndromes de Cushing. Síndrome de Cushing suprarrenal, com neoplasia própria na suprarrenal. Síndrome de Cushing paraneoplásica, com neoplasia fora da suprarrenal, produzindo ACTH e hipercortisolismo. E síndrome de Cushing iatrogênica, que não depende de ACTH. Quem faz esse hipercortisolismo é o medicamento que nós damos para esse paciente. É um Cushing iatrogênico. Então, a diferença básica é essa, viu, Paulina? Doença de Cushing é quando o paciente tem uma neoplasia hipofisária, que produz grande quantidade de ACTH, e aí esse ACTH estimula a zona fasciculada a produzir hipercortisolismo. Os demais Cushing são apenas síndromes, não são doença de Cushing. Pois não. Esse tumor na hipófise, essa neoplasia, ela é só benigna ou ela pode ser maligna também? Excelente pergunta, Paulina. Você pode ter também carcinomas na hipófise que podem produzir ACTHs também. Tá? Pode sim. Tá legal? Professor, nesse caso aí da paraneoplásica, no caso, é uma secreção de ACTH ectópica, que no caso está fora da adrenal. Pode ser em qualquer órgão?
qualquer órgão. Por exemplo, nós temos um grupamento de células em nosso sistema respiratório e também digestivo que tem origem neuroectodérmica, minha querida. Então, essa origem neuroectodérmica forma nos nossos tecidos do aparelho gastrointestinal, do aparelho pulmonar, célulazinhas chamadas células neuroendocrinológicas. O que essas células fazem? Elas secretam substâncias e ajudam a controlar o metabolismo endocrinológico do nosso organismo. Só que, às vezes, essas células neuroendócrinas sofrem mutações, ou por predisposição genética, ou por fatores ambientais. E aí, lá no pulmão, ou lá no estômago, ou lá no intestino, ou até mesmo lá no sistema nervoso central, começa essa neoplasia de células neuroendócrinas a produzir hormônio. De modo o quê? De modo inadvertido, de modo autônomo. Que tipo de hormônio? Diversos tipos de hormônio. Existem os chamados NETs, que são chamadas neoplasias neuroendocrinológicas, ou tumores neuroendocrinológicos. São neoplasias raras, 1 para cada 100 milhões, 400 milhões de habitantes. Tá? Ou, perdão, 1 para cada 100 mil habitantes, para cada 400 mil habitantes. Neoplasia rara, rara, de difícil diagnóstico. Você imagina uma neoplasia neuroendócrina lá no estômago produzindo somatostatina, uma neoplasia neuroendócrina no pulmão produzindo estrógenos, uma neoplasia neuroendócrina lá no sistema nervoso central produzindo um ACTH. Então, você colocou muito bem, o Cushing paraneoplásico é quando você tem uma neoplasia fora da suprarrenal, com secreção ectópica de ACTH. E esse excesso de ACTH age na suprarrenal causando hipercortisolismo. Agora, esse Cushing paraneoplásico ocorre apenas com neoplasia pulmonar neuroendocrinológica? Não, você pode ter uma neoplasia no estômago neuroendocrinológica que produz ACTH. E o paciente tem hipercortisolismo, secundária à neoplasia gástrica de células neuroendócrinas. Tá legal? Prof. Pois não, Giovana? Deixa eu lhe perguntar, tipo assim, a doença de Cushing, ela seria tipo a etiologia da síndrome de Cushing? Porque eu li em algum lugar, só que eu não lembro, eu não entendi direito, sabe? Não Vou tenho explicar certeza. de novo. Tá, vamos lá. Olha só, Giovana, a doença de Cushing, tá, ela tem um conceito exclusivo. Para ser doença de Cushing, ela tem que estar nesse quadradinho aqui, ó. Tem que haver uma neoplasia hipofisária que produz ACTH em excesso. O ACTH em excesso produz aumento dos níveis de cortisol. Se esse hipercortisolismo for dependente de ACTH e essa secreção exagerada de ACTH for ocasionada por uma neoplasia hipofisária, isso é síndrome de Cushing hipofisária, que tem o nome de doença de Cushing. Correto? As demais manifestações de hipercortisolismo, tá? As demais manifestações de hipercortisolismo são apenas síndromes e não a doença. Sabe falar, a pergunta sua, a doença de Cushing é uma síndrome? Sim, é verdade. Mas que tipo de síndrome? É uma síndrome de Cushing hipofisária. Então, para ser doença de Cushing, está descrito no Robbins isso, para ser doença de Cushing, tem de haver uma síndrome de Cushing de causa hipofisária. Tanto é que nesses pacientes aqui, qual o tratamento? Me diz aí, Milena, qual o tratamento para um paciente de doença de Cushing? Professor, eu ia pegar gancho na pergunta da Giovana, era assim, Vai porque, no caso, a síndrome vai ser independente de ACTH, né? E a doença vai ser dependente, porque vai precisar desse eixo hipofisário, né? De forma geral? Não, calma aí. Olha, presta atenção aqui, Milena. Vamos organizar nossos raciocínios. O que é uma síndrome? Conjunto de sinais e sintomas, né? A doença de Cushing também leva a uma síndrome? Claro, ela leva a manifestações clínicas. Mas que tipo de síndrome é essa? É uma síndrome de Cushing de origem o quê, Milena? Me acompanha aqui. Origem hipofisária. Entendi. Olha, e por ser hipofisária, na hipófise, tá? Produz o que aqui? Diretamente ACTH. Não é isso? O ACTH em excesso produz cortisol em excesso lá na suprarrenal. Então, esse é um Cushing dependente de ACTH.
Tá certo? Correto ou não? Professor, Pois não. Entendi. a doença de Cushing, ela tem que ser exclusivamente um adenoma ou ela pode ser um carcinoma? Foi a pergunta da Paulina. Pode ser também um carcinoma. Olha aqui, Porque ele colocou... Pois não. no Hobbes ele traz só como o adenoma, né? Pois é, mas é por quê? Porque alguns carcinomas da hipófise são não secretantes e não funcionantes. É a maioria deles. E carcinoma na hipófise é raro. Você tem muito mais o quê? Adenoma. Para ser carcinoma da hipófise, viu, Samuel? Você tem que ter uma comprovação de metástase. Para você dar um diagnóstico de carcinoma hipofisário, o paciente tem que ter metástase com células hipofisárias malignas em outros órgãos. Isso é muito raro. Até mesmo se um tumor crescer na hipófise e infiltrar a célula túrcica, você vai lá no Anatpat Unicamp, no site da Anatpat, lá tem o chamado adenoma hipofisário invasor. Entendeu? Então, o conceito de carcinoma na hipófise, para você considerar aquela neoplasia hipofisária como carcinoma, viu, Paulina? Como maligna, tem de haver metástase. Tá? Se você não tem metástase, aquilo continua sendo um adenoma. Tá? Agora, se o paciente tem um carcinoma da hipófise, qual o Samuel falou, mesmo que seja raro, mas se ele produziu ACTH, e esse ACTH causou hipercortisolismo, o paciente tem o quê, Samuel? Síndrome ou doença de Cushing? Doença de Cushing. Perfeitamente. O que é a doença de Cushing? Nada mais é do que uma síndrome de Cushing de causa o quê, pessoal? De causa hipofisária. Tá certo? Professor, Pois não. então eu posso dizer, qualquer excesso de cortisol é síndrome de Cushing. Perfeitamente. E a doença de Cushing leva à síndrome. Exatamente. Ela aumenta o ACTH. Que aumenta o cortisol. E o aumento do cortisol é que causa manifestação clínica. E esses sinais e sintomas é que compõem a síndrome, entendeu? Beleza. Então, veja bem, síndrome, pessoal, nada mais é do que sinais e sintomas. O paciente tem... Quais são os sinais e sintomas de um hipercortisolismo? Quais são? Vocês sabem disso? Olha lá, o que o paciente tem na síndrome de Cushing? Ele tem exagero na ação de glicocorticoides. Então, ele tem hipertensão, ele tem ganho de peso, ele tem faces em lua cheia, ele tem hiperglicemia, ele tem reabsorção óssea com osteoporose, alteração de proteínas constitutivas, como redução do colágeno, e alguns também distúrbios endocrinológicos sexuais. Então, o paciente tem síndrome de Cushing. Ele chegou para você com essas apresentações. Ele tem hipertensão. Doutor, olha, minha pressão subiu, minha glicose está lá em cima, meu rosto está ficando inchado, a minha gordura abdominal está aumentada, eu estou comendo demais, tá? Meus ossos estão fracos, eu tive uma fratura esses dias espontânea. Tá? O que eu tenho? Você tem síndrome de Cushing. Agora, que tipo de síndrome de Cushing você tem? Essa que é a questão. Será que esse paciente tem essa manifestação clínica aqui, olha, por conta de medicamento que você está tomando? Ah, ele tem lúpus. Então, ele tem uma doença sistêmica autoimunológica. Então, ele toma corticoide de forma crônica. Ele tem doença reumatológica, artrite reumatoide. Ele toma medicamento corticosteroide, glicocorticoide de forma crônica. Então, ele tem Cushing, sim. Mas qual é a causa? Iatrogênica. Isso não é doença de Cushing. Isso é síndrome de Cushing de causa iatrogênica. Ah, não, professor, o paciente tem toda essa clínica aqui, olha, né? Face em lua cheia, giba bovina, diabetes, simulando diabetes, hiperglicemia e tudo mais. E eu fiz o exame dele completo e percebi que ele tinha uma massa lá na suprarrenal. E essa massa estava no córtex. E eu percebi que ele tinha hipercortisolismo associado a uma massa cortical adrenal. Então, ele tem síndrome de Cushing? Claro que tem, mas qual é a causa? Suprarrenal, primitiva, própria da suprarrenal. Qual o nome da doença dele? Síndrome de Cushing suprarrenal. Qual o tratamento para ele? Retirada, adrenalectomia, para retirar essa neoplasia. Qual o tratamento para síndrome de Cushing iatrogênica? Você retirar o medicamento. E nesse caso aqui, o paciente tem essas mesmas manifestações clínicas, mas qual é a causa? Uma neoplasia pulmonar.
que está produzindo ACTH e causando hipercortisolismo. E esse hipercortisolismo traz um conjunto de sinais e sintomas. Quais são? Esses aqui. Mas qual é a causa? Existe uma neoplasia pulmonar fora da adrenal. Então, é uma síndrome, né, que apresenta Cushing. Qual é a causa? Paraneoplásica. O que quer dizer esse para? Que a neoplasia ela está fora da suprarrenal. E vamos para o último caso. O paciente chegou para você com essa clínica toda aqui, tá? Hipertensão, ganho ponderal, face em lua cheia, giba bovina, distúrbios menstruais, distúrbios sexuais importantes, tá? E você pede uma TC de crânio, uma ressonância do crânio, e percebe que ele tem uma massa lá na hipófise. Então, qual é a chance para ele? Que ele tem uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, Cushing, com toda aquela clínica que acabamos de falar, mas qual é a causa? Hipofisária. Qual o tratamento para ele? Uma cirurgia, tá? Uma chamada de retirada da hipófise ou exerese da neoplasia hipofisária, tá? Por via nasal, acessando o esfenoide, pelo teto lá, olha, pelo assoalho, lá da célula túrcica. Então, esses tipos de síndromes de Cushing têm causa. E é papel do médico identificar essa causa. E se você identificou que a causa é uma neoplasia hipofisária, ele tem um Cushing especial, uma síndrome de Cushing, que foi descoberta por Harvey Cushing. Tá? Então, esse tipo de Cushing hipofisário tem nome, doença de Cushing. Bacana? Vamos lá, gente, é hora de tirar as dúvidas. Na hora da prova não tem jeito. Ah, Giovana, mais? Pois não. Posso ir? Estou escutando. Essa massa na hipófise, ela vai causar algum problema neurológico? Perfeitamente. Depende do tamanho desse adenoma. Existem lá na hipófise, tá? Eu gosto de chamar de vou te contar, dar aula para vocês é gostoso demais, né? É interessante. Vamos lá. Na hipófise existem também a predominância de adenomas hipofisários. Esses adenomas, Paulina, são classificados em microadenomas e macroadenomas. Microadenomas são neoplasias hipofisárias menores do que 1 centímetro de diâmetro. Macroadenomas, neoplasias hipofisárias maiores do que 1 centímetro de diâmetro. Algumas dessas massas crescem muito, Paulina. E quando crescem, o paciente tem distúrbios de efeito de massa no sistema nervoso central. Pode, por exemplo, comprimir o nervo óptico e causar hemianopsia bilateral. Pode comprimir o hipotálamo, causar crises convulsivas. Pode comprimir até mesmo algumas comunicações ventriculares, levando a hidrocefalia não comunicante, hipertensão craniana com papiledema e herniação das amígdalas cerebelares com parada cardiorrespiratória. Então, essas neoplasias hipofisárias, a sua manifestação clínica depende não só do tamanho delas, mas também de quais hormônios elas venham a secretar. Entendeu? Isso é muito importante. Isso vale para qualquer neoplasia de tecido endocrinológico, meus amigos e amigas. Se o tecido é endocrinológico e a sua célula sofreu mutação, ela vai proliferar. E pode causar o quê? Efeito de massa. Pode causar metástase? Claro que pode, é uma neoplasia, mas o que mais ela pode? Poxa, se é tecido endocrinológico, atípico, mutado, pode secretar substâncias endocrinológicas múltiplas, diversas, causando o que chamamos de, olha aqui, síndromes paraneoplásicas. Tá? Boa demais a discussão, hein? Mais alguma pergunta? Professor, no caso da pessoa que ela tem lúpus ou alguma doença assim que precisa tomar corticoide, aí como é que seria depois tirar, por causa que está causando uma síndrome de Cushing, alguma coisa desse tipo? Como é que seria tirar do paciente? Que pergunta boa. Você não introduz corticoide de forma crônica, viu, Larissa, e retira de forma abrupta. Você tem que fazer um desmame com a paciente, reduzindo a dose lenta e progressivamente. Porque senão, você concorda comigo que se você deu corticoide para essa paciente, como é que está o hormônio que estimula, tá, a adrenal? Como é que está o ACTH dela? Baixo. Como é que está a hipófise? Está extremamente baixo, Samuel. Então, se você deu corticoide para o paciente, entendeu? Esse paciente tem o quê? Ele tem redução da função da suprarrenal. Aliás, ele tem redução da função da hipófise. Você deu corticoide para ele, o ACTH, então, diminui.
E se você retira abruptamente, olha aqui do lado aqui, colegas, vem para cá, ó. Se você retira subitamente a terapia de longo prazo com corticosteroides, você causa o quê? Uma insuficiência suprarrenal aguda. Tá? Então, você não pode dar corticoide para um paciente que tem doença reumatológica de forma crônica, paciente que tem asma, paciente que tem artrite reumatoide, lúpus eritematoso, psoríase, tá? Qualquer doença reumatológica ou imunomediada, se você introduzir o corticoide de forma crônica, tem que haver um desmame. Porque se você está dando para ele corticosteroides, a sua hipófise não está funcionando. E ela, olha, o TSH, tá? Todos os hormônios que estimulam a hipófise, todos os hormônios que estimulam a adrenal, todos os hormônios produzidos pela hipófise estão sendo pouco produzidos. Principalmente se você deu glicocorticoide, o ACTH está praticamente indetectável. E se você não vai fazendo o desmame para despertar a sua hipófise a produzir ACTH de forma lenta e progressiva, tá? Você, quando tira abruptamente, o paciente não tem ACTH suficiente para manter a adrenal funcionando. Você tem que fazer o quê? Um desmame. Fala, olha aqui, hipófise. Olha, estou tirando lenta e progressivamente aqui agora o glicocorticoide. Você vai ter que começar a produzir ACTH para voltar a estimular a adrenal. Se você retirar abruptamente, não dá tempo da hipófise recuperar a sua produção de ACTH. E sem ACTH, a sua adrenal para, de forma aguda. E o paciente tem hipocortisolismo, hipoaldosteronismo. Tá? Ele tem hipoprodução de hormônios sexuais agudamente. Olha só, isso causa insuficiência suprarrenal aguda. Uma outra forma de insuficiência renal aguda é quando o paciente tem essa chamada síndrome de Waterhouse-Friderichsen. O que é isso? É quando ele tem sepsis, infecção generalizada, formação de microêmbolos que vão obstruir os vasos finos da suprarrenal, causando necrose da mesma e hemorragia. Então, o paciente que tem sepsis, ele pode, por formação de êmbolos neoplásicos, somados com uma coagulação intravascular disseminada, evoluir para uma insuficiência renal, insuficiência suprarrenal aguda. Agora, isso não é Addison. Vocês vão ver que Addison não é uma insuficiência adrenal aguda causada por um desmame inadequado de corticosteroide. Addison não é uma insuficiência suprarrenal aguda causada por uma sepse. Isso não é Addison. Addison é quando o paciente perde lenta e progressivamente a competência da suprarrenal. O que provoca isso? Processos inflamatórios, principalmente infecciosos, processos inflamatórios, principalmente autoimunológicos, a chamada adrenalite, olha aqui, insuficiência adrenal crônica causada pela adrenalite autoimunológica. Isso aqui, olha, a adrenalite autoimune é a principal causa de insuficiência suprarrenal crônica. Isso é Addison. Vamos lá, perguntas. Ajuda? Não? Podemos seguir? Então, não se esqueçam, hein? Existem 4 tipos importantes, pelo menos, de síndrome de Cushing. E a síndrome de Cushing hipofisária é denominada de doença de Cushing. Existem 2 tipos importantes de insuficiência suprarrenal. Aí já é o contrário, a glândula está insuficiente. Quais são? A aguda e a crônica. Vocês colocaram muito bem, inteligentemente, qual a principal causa de insuficiência suprarrenal aguda? É a retirada súbita de uma terapia crônica com corticosteroides. Não vai dar tempo da hipófise voltar a produzir ACTH para estimular a suprarrenal a produzir os seus hormônios. Então, ela fica insuficiente de forma aguda por um desmame inadequado. Agora, se o paciente tem uma infecção lá na suprarrenal, por exemplo, uma tuberculose, lá na suprarrenal, uma inflamação crônica, se ele tem amiloidose, se ele tem uma infecção fúngica, tá? Se ele tem, por exemplo, uma inflamação autoimunológica lá na suprarrenal, e essa inflamação ou infecção começa a se arrastar por muito tempo na suprarrenal, destruindo o parênquima da suprarrenal. E aí, essa perda de células crônicas leva à incompetência da adrenal de forma crônica. Isso é chamado de Addison.
Tá? Então, diferenças importantes clínicas. Olha lá, síndrome de Cushing. Isso aqui cai em prova, hein? Principalmente clínica médica. Veja só. Me responde aí, Samuel. Por que o paciente fica com a cara tipo lua cheia? Por que ele apresenta gibosidade? Por que ele tem essa clínica aqui, olha, de obesidade centrípeta? Por quê? Os adipócitos dessas regiões estarem mais sensíveis ao cortisol. Você vai ler em diversos livros que não, até mesmo, onde eu li isso? Foi no livro Guyton. O Guyton diz que não existe uma explicação para isso. Tá? Agora, uma das teorias que explica por que o paciente tem essa face sem lua cheia, essa giba de boi e essa obesidade centrípeta aí, é porque ele não só come mais, porque ele tem agora que utilizar outras fontes de energia, e ele tem hiperglicemia, mas tem hipoinsulinemia, então apesar da glicose elevada, ele não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. Esse excesso de cortisol parece que age em determinadas regiões do corpo de forma heterogênea, estimulando os adipócitos, principalmente da face, da região da obesidade, da região centrípeta aqui do abdômen e da nossa região dorsal, a produzir grande quantidade de gordura. Se você voltar aqui, vai perceber que, olha, o hipercortisolismo leva ao quê? A lipogênese, a produção de gordura. E essa produção de gordura em excesso, ela é heterogênea, ela não é de forma homogênea distribuída pelo nosso organismo. Onde mais eu vejo isso? Na giba, na face e na região abdominal. E vamos então agora para a pergunta de ouro sobre Addison. Por que essa paciente aqui que tem Addison, ela tem uma coloração mais pigmentada da pele? Quem sabe responder essa aí? É por causa do aumento de ACTH, e excesso de ACTH causa escurecimento da pele. Bom, mais ou menos foi o que eu não li ainda a Addison, mas lá na... Débora, é por aí, você está no caminho certo, está no caminho certinho, Débora, está no caminho certinho. Então, se o paciente tem insuficiência adrenocortical crônica, primária, primitiva, como é que ficam os níveis de ACTH dele? Ficam altos ou baixos? Como é que fica a hipófise? Fica produzindo muito ou pouco ACTH? Muito. Concorda comigo que essa necessidade de produzir muito ACTH pode levar à liberação de ACTH ainda numa forma primitiva, uma forma ainda não organizada, uma forma, como é que eu posso dizer, pré-formada? Existe uma substância, tá, que é produzida pela hipófise, tá, chamada substância, como é que chama, gente? Antes da substância propriamente dita, antes de produzir o ACTH, tem uma substância que é produzida previamente. Tá? Esse precursor, esse é o nome. Oi? Não, continua. É o seguinte, Samuel. Professor. Vamos lá, Isabela, pergunte, para explicar isso. É o pró-ópio melanocortina? Exatamente. Esse promielomelanocortina, tá, é uma substância precursora do ACTH. Então, lá na hipófise, quando ocorre uma insuficiência adrenocortical crônica, quando o paciente tem Addison, começa a haver o quê? Produção excessiva de ACTH. E começa a ser liberado pela hipófise algumas substâncias precursoras de ACTH. Qual o nome? Promielomelanocortina. Pró-ópio-melanocortina. Essa é a substância. Pró-ópio-melanocortina. E essa substância pró-ópio-melanocortina estimula quem, Isabela? A produção de endorfina e do hormônio melanotrófico. E esse hormônio faz o que lá nos melanócitos da pele? Produz o quê? Excesso de melanina. E a paciente fica com a pele pigmentada. Então, veja bem, esse do lado esquerdo, do nosso lado direito aqui, é o paciente com Cushing. Ele tem o quê? Hipertensão, ele tem hiperglicemia, ele tem hipoinsulinemia, ele tem reservas de gordura sendo utilizadas no fígado, causando lipólise. Então, ele pode, através da lipólise, degradar ácido graxo em glicerol. Essa degradação do ácido graxo leva à formação de ácido, por exemplo, beta-hidroxibutírico ou acetoacético. Ele caminha para um catabolismo e acidose metabólica.
O excesso de cortisol estimula os adipócitos da face, do abdômen e aqui do dorso a formar essas alterações que nós estamos vendo, a faces em lua cheia, a obesidade centrípeta e a giba. Esse é o paciente com Cushing. Se chega para você esse paciente aí, qual que é o seu maior problema agora? Saber qual é a causa do Cushing. Mas se o paciente tem uma adrenalite autoimune e começa a ficar o quê? Com uma clínica de, olha só, fraqueza, cansaço, distúrbios gastrointestinais, tá? Olha, o paciente começa a ficar com a pele pigmentada, tá, em algumas regiões do corpo. E você dosa lá as substâncias produzidas pela suprarrenal e você percebe que ele tem cortisol muito baixo, tá? E você vê que ele está com a pele pigmentada. Qual a sua hipótese? Doença de Addison, tá? Por que ele tem, então, essa pigmentação? Porque ele produz muito ACTH e libera precursores do ACTH, dentre eles o pró-ópio melanocortina. Tá? Para o paciente desenvolver Addison, meus amigos e amigas, é preciso que essa glândula, tá, suprarrenal esteja destruída em pelo menos 80% a 90%. Se você tem um córtex aqui, olha, ainda preservado da suprarrenal, e esse córtex é maior do que 10% da glândula, ela ainda continua sendo competente. Olha só como Deus faz as coisas perfeitas. Para o paciente desenvolver uma insuficiência adrenocortical crônica, ele tem que ter pelo menos 90% da glândula suprarrenal comprometida por esse processo aqui à direita, olha, chamado de adrenalite autoimunológica. Tá? Então, não é qualquer inflamação numa adrenal que vai levar à insuficiência adrenal crônica, a Addison. É preciso que essa inflamação seja crônica, que essa destruição seja crônica, porque Addison é insuficiência crônica adrenal. Correto? E aqui, se o paciente numa suprarrenal tem uma massa, peraí, essa massa está na suprarrenal, então, o que acontece? Ele tem uma massa aqui. Essa massa pode ser um adenoma ou um carcinoma da suprarrenal. Mas se essa massa produz grande quantidade de cortisol, ele tem o quê? Ele tem uma síndrome de Cushing suprarrenal. Isso não é doença de Cushing, porque a neoplasia está na suprarrenal. Para ser doença de Cushing, tem que estar onde? Lá na hipófise. Tá? E se o paciente tem, às vezes, um distúrbio como esse, que superproduz cortisol, tá? Ele pode ter áreas, tá, onde ocorra aqui, olha, uma redução do parênquima da suprarrenal. Então, na área adjacente à neoplasia, você pode encontrar uma atrofia da suprarrenal. Tá certo? Agora, em alguns pacientes também ocorre hiperplasia da suprarrenal. E essa hiperplasia pode ser, às vezes, às custas de um aumento excessivo de ACTH. Então, os pacientes que têm Cushing dependente de ACTH, a sua suprarrenal encontra-se levemente ou moderadamente aumentada. Já os pacientes que têm esse Cushing aqui, que é independente de ACTH por uma neoplasia no córtex da suprarrenal, encontra-se uma suprarrenal adjacente atrofiada. Tá? Vamos terminar com casos? Vamos lá. Diagnóstico. Vamos lá, Giovana. Vamos lá, Paulina. Mulher de 20 anos, 3 meses, com vômito persistente, 5-15 vezes ao dia, olha só. E perda de peso. Apresentava náuseas e vômitos, movimentos intestinais eram normais. Histórico de tratamento de hipotireoidismo. Giovana, qual a principal causa de hipotireoidismo? Vamos lá, gente, ajuda ela aí. É a doença autoimune. É uma doença autoimune. Na tireoide, qual o nome? Posso? Oi? Seria o bócio. Não, calma aí. Eu tô calmo, pode ir lá. Tireoidite de Hashimoto. Isso, Hashimoto. É isso aí. A principal causa de hipertireoidismo é a doença de Base-Down-Graves, que é o bócio difuso tóxico. Já a principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. E a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimunológica. Então, serve de alerta o seguinte: se o paciente tem, entendeu, uma doença autoimunológica, é possível que ele desenvolva também autoanticorpos contra outros tecidos. Então, cuidado, tá, com esses pacientes com doenças autoimunológicas.
Então, ela estava com um tratamento de hipotireoidismo e havia sido encaminhada diretamente aos gastros por conta desses vômitos persistentes. E ela fez até, olha, uma esôfago-gastro-duodenoscopia, que mostrou gastrite e, mais uma vez, uma doença autoimunológica. Olha, autoanticorpos contra as células parietais. Ela tinha gastrite autoimune. Retornou 4 meses depois com vômitos persistentes. E olha, lacerações do esôfago, síndrome de Mallory-Weiss. Perdeu 8 quilos, ficando até mesmo letárgica. Negou o abuso de tiroxina, que é o hormônio que repõe o hipotireoidismo. Tá? Negou também que estava forçando esses vômitos para provocar um emagrecimento. A paciente não tinha certeza sobre qualquer histórico familiar relevante. Era fumante social e negou ingestão de álcool. Ela estava emagrecida, hipotensa, taquicárdica, clinicamente desidratada e tinha leve pigmentação da pele. Qual a sua principal hipótese aqui, pessoal? Addison, Paulina. Veja só, ela tem um componente autoimunológico. Qual a principal causa de doença de Addison? Adrenalite autoimune. Uma manifestação clínica importante de Addison, ela tinha o quê? Pigmentação da pele. Vamos para os exames? Olha só, sódio praticamente baixo, ela tinha uma alteração já também hidroeletrolítica, mostrando alterações também metabólicas importantes relacionadas com o córtex da suprarrenal, potássio normal, proteína C reativa, isso indica o quê? Inflamação. Olha, o normal é menor que 5, ela tinha uma PCR de 16, indica que ela tinha uma inflamação e era uma adrenalite autoimune. Hemoglobina praticamente, olha só, normal, leucócitos praticamente normais, com eosinofilia leve, mas olha só, cortisol foi solicitado. O normal é de 102 a 500 nanomol por litro. Olha só como estava o cortisol dela, 2 nanomol por litro. Hipocortisolismo. Isso é típico de quem? Doença de Addison. Tá? Bacana? Professor, pois não. Se você se fizer o tratamento da paciente, a cor dela, a pigmentação volta ao normal? Volta ao normal, porque você repõe agora, principalmente com... você dá para ela hidrocortisona, que é muito mais um mineralocorticoide do que um glicocorticoide. E ela começa, então, a repor a sua produção de corticosteroide, você está dando para ela, tá? Tentando melhorar essa quantidade de cortisol dela, ela começa, então, a reduzir a quantidade de ACTH produzido na hipófise. E ela termina e para de produzir esses precursores, né, do ACTH e liberá-los na corrente sanguínea. Então, deixa de estimular o melanócito, a pele dela despigmenta. Tá? Ok, muito bem. Último caso. Bom, com base na história, isso aqui realmente é Addison. Olha só, o tratamento foi com 100 mg de hidrocortisona intravenosa. Tá? E ela melhorou clinicamente. Por último, a gente fechar com chave de ouro e cestar. Mulher de 32 anos de idade, com, olha só, cuidado, gente, hipertensão, aumento do abdômen, sinais de hiperglicemia, cerca de 1 ano e meio antes de sua visita ao centro hospitalar. Depois que parou de amamentar o bebê, não retomou a menstruação, distúrbios menstruais. Olha só, distúrbios sexuais. Informada por seu ginecologista que portava síndrome do ovário policístico. Então, ela tinha também um distúrbio do eixo hipotálamo, hipófise ovariano, com hiperandrogenia. Desenvolveu pelos faciais, acne, cerca de 6 meses depois. Depois apresentou dorsalgia, olha só, alteração do metabolismo do cálcio, com fratura de compressão da coluna lombar. Desenvolveu fraqueza muscular, não conseguia nem levantar a criança com 3 anos de idade. Notou que o seu rosto era menos redondo e agora estava arredondado. Tá? Não houve melhora com o tempo da acne, nem do hirsutismo, nem houve outros sintomas. Tá? O neurocirurgião e o neuroendocrinologista, nessa investigação clínica da paciente, solicitou um exame de imagem. E no exame de imagem ela tinha o quê? Um microadenoma hipofisário, que atingiu a parede medial do seio cavernoso esquerdo, mas não mostrou evidência de invasão no exame. Qual o diagnóstico dela? Ela tinha o quê, gente? Doença de Cushing. Síndrome. Síndrome de Cushing. Mas que tipo de síndrome ela tinha? Doença de Cushing. Hã? Doença de Cushing. Exatamente, Samuel. Ela tinha síndrome de Cushing hipofisário. Síndrome de Cushing hipofisário quer dizer o quê?
doença de Cushing. Prof. Pois não. Igual o senhor falou. O senhor volta bem o slide rapidinho? Aí. Por favor. Aqui, quando o senhor disse que ela estava sinais de hiperglicemia, vai ser igual aquela parte que o senhor explicou, por exemplo. Afetou, né? Aqui, ó. Olha só, aumento da produção de glicose, hiperglicemia, por conta da hipoinsulinemia. Lembra? O cortisol aumentado e insulina baixa. Se a insulina baixa, não leva glicose dentro da célula. A glicose fica circulando. O paciente tem hiperglicemia. Sim. Certo? Bacana? Tratamento para ela, olha lá. Se ela tem doença de Cushing, o paciente foi tratada com sucesso, com cirurgia, e alcançou remissão da doença de Cushing. Será monitorada por recorrência pelo resto de sua vida. Bacana? Um caso de Addison e um caso de Cushing. Show de bola? Sextou. Professor? Pois não, vamos lá. Lá naquele caso da síndrome